Fala pessoal, Carlos Alberto aqui falando com vocês. Hoje eu quero trazer alguns pontos importantes que as pessoas perguntam. Carlos, eu entrei na Remax, e aí? Agora, o que é importante você saber assim que você se associa à franquia que mais vende imóveis no mundo? Estou até com uma cola aqui na mão, certo? Então se eu estiver lendo aqui, você não se assuste. É porque realmente eu não quero deixar passar nada daquilo que eu me programei para falar com você, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande, mas eu peço que você assista até o fim, porque são pontos importantes para você ter sucesso, para você ter resultado aqui dentro desse negócio, e falando do mercado imobiliário também, isso vai trazer um excelente resultado para você, certo? E a primeira coisa, eu sei que é muito importante, as pessoas se preocupam muito com aquilo que a gente chama de sistemas, né? Poxa, principalmente na Remax, assim que você entra, você recebe ali o acesso a vários e vários sistemas e as pessoas ficam um pouco assustadas. Poxa, como é que eu vou aprender tudo isso? Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante que eu quero tratar com você hoje é você entender a seguinte questão. Qual é o seu porquê? Por que você entrou no mercado imobiliário? Eu vou até tirar um pouco o Remax desse momento, mas eu quero que você entenda que você está num mercado extraordinário, que você realmente vai ganhar de acordo com a sua produção, ou seja, quanto mais você produzir, mais você vai ganhar, você não tem limite de ganho, a verdade é essa, mas você precisa traçar, você entender o porquê você entrou nesse mercado. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso para você? Eu quero que você entenda que a maioria das pessoas ela entra realmente pelo dinheiro, pelo fator financeiro. E muitas pessoas saem também desse mercado por causa do dinheiro. Então ela tinha uma grande expectativa, como é que eu posso dizer? As ações dela não condiziam com a expectativa que ela tinha e ela acaba saindo do mercado. Então tenha muito claro o seu porquê. Você precisa estabelecer isso. Porque quais são os meus motivos? Porque eu tenho um filho que eu preciso cuidar, porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque eu desejo fazer viagens, porque realmente eu preciso comprar um carro novo, realmente eu preciso ter uma vida mais digna, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho ambições financeiras e tal. Então você precisa definir o seu porquê. Ou seja, quando você estiver desmotivado, até coloquei aqui, né? O que é que você vai fazer quando cair aquela desmotivação, certo? Quando você estiver triste, o que é que você vai fazer para te levantar? Ou seja, a motivação, né? São os motivos que você tem para agir. Quais são esses motivos? Isso precisa estar muito claro na sua mente. Porque vai acontecer em qualquer lugar, não é só no mercado imobiliário. Mas em qualquer lugar que você passe, em qualquer profissão, em qualquer negócio, você vai passar por momentos de dificuldade que você vai se sentir desmotivado e você vai pensar em desistir. Infelizmente, as pessoas não pensam da seguinte maneira, a maioria. Ela não pensa em descansar. Por exemplo, eu me chateei com isso aqui, eu não gostei disso no mercado imobiliário, e ela não pensa, olha, eu vou tirar um tempo para mim, não. A maioria pensa em quê? Eu vou desistir. Então pensa quais são os motivos, qual é o seu motivo forte que não vai permitir fazer você desistir desse mercado, certo? Porque esse mercado pode trazer muita liberdade para você, mas se você tiver uma grande expectativa e você não tiver as ações que são condizentes com essa expectativa, o resultado ele não vai estar equiparado, vamos dizer assim, certo? Então, se você tem muita expectativa, trabalha muito para você ter muito resultado. Então, uma coisa que eu preciso entender é estabelecer objetivos que são de médio e de longo prazo. E por que eu estou falando isso? Repito, tem pessoas que entram nesse mercado e ela acha que vai ganhar muito dinheiro nos primeiros 3 meses, e quando isso não acontece, e geralmente não acontece, ela tende a desistir, porque ela tinha uma alta expectativa, mas era num curto período de tempo, e você, em curto período de tempo, você não tem as habilidades necessárias para você alcançar o resultado que você almeja. Então, estabeleça esses objetivos de médio e de longo prazo. Então, você precisa entender o seguinte, que 3 meses dentro desse negócio é o suficiente para o seu aprendizado. Ou seja, 3 meses você está aprendendo. Se você tiver ganhos dentro desse período de 90 dias, ótimo, excelente, foi muito bom. Mas se você não tiver ganhos, entenda que você está passando por um processo de aprendizado. Então imagina que a maioria da população entra na faculdade e só faz gastar dinheiro, vamos colocar como investimento. Investe dinheiro, ela passa ali 5 anos estudando para depois ela fazer um estágio e depois ela sair desempregada para ir procurar um emprego, certo? Então no mercado imobiliário as pessoas já começam a pular essas etapas.
Ela já entra já querendo ganhar dinheiro. Em 3 meses, se ela não ganhar dinheiro, ela foge do mercado. E não é bem assim. Aqui é um negócio como qualquer outro. A verdade é essa. Se você trabalhar muito, você ganha muito. Se você fingir que está trabalhando, o mercado finge que está te pagando. Você não vai ganhar dinheiro, certo? Então, falando de objetivo, eu preciso ter metas diárias. Entender que você precisa ter uma rotina de trabalho. As metas, elas são importantes para você ter clareza no que precisa ser feito. É importantíssimo você traçar objetivos de médio, como eu falei, de longo prazo, mas você também precisa entender o seguinte, que se você não tiver uma rotina de trabalho, ou seja, imagina que você é um CLT hoje, imagina que você foi contratado hoje por uma empresa. O que é que você precisa fazer todos os dias? Você precisa bater o ponto de entrada, o ponto de saída. Você tem uma rotina. Só que no mercado imobiliário as pessoas pensam o seguinte, eu vou escolher o meu horário de trabalhar, certo? Nada contra isso, mas eu vou escolher o meu horário e eu vou trabalhar assim 2 dias na semana e eu vou ter um resultado de ganhar 10, 20 mil reais por mês. Isso pode acontecer na sorte, mas eu te digo com absoluta certeza que isso não vai ser algo rotineiro, que você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, certo? Então você precisa ter uma rotina. Não adianta você ter metas, você ter clareza no que precisa ser feito e de fato você não fazer todos os dias. Eu preciso ligar todos os dias para cliente? Preciso. Então preciso estabelecer essa meta. A meta é o quê? 20 ligações por dia, mas a rotina é o quê? É sentar a bunda na cadeira e fazer as 20 ligações, certo? Então sem a rotina realmente você não consegue ir para lugar nenhum dentro desse mercado. Quando a gente fala de uma rotina, também a gente está trazendo os estudos. Ou seja, na Remax a gente só trabalha com imóveis exclusivos, ou pelo menos é para ser assim. Então, como é que você consegue a exclusividade? Você precisa dominar a situação, você precisa ter domínio daquilo que você está trazendo para o cliente. Quais são os benefícios? Você precisa estudar. E não existe lugar melhor para estudar do que na Universidade Remax. Certo? Eu sei que muitas pessoas têm essa ferramenta na mão, mas poucas utilizam essa ferramenta. As poucas que utilizam conseguem ter resultados melhores, bem superiores àquelas pessoas que não fazem uso dessa ferramenta. Então, se eu puder dar uma dica para você hoje utiliza a Universidade Remax. Você vai estar na frente de muita gente. Eu tenho absoluta certeza disso, porque 90% aí dos corretores não utilizam a ferramenta, não estudam os assuntos pertinentes à sua profissão. Então não tem como você ser um profissional, não tem como você ser um especialista se você não entender, se você não colocar na sua mente que você precisa estudar. Treinamentos mensais, treinamentos semanais, às vezes a gente viaja também, por exemplo, a gente faz parte de um grupo, né, no Nordeste, que é o Grupo Ganhar. Então a gente está sempre ligado aqui a Alagoas, a Pernambuco, então sempre a gente está indo para Maceió, sempre a gente está indo para Recife, agora mesmo a gente foi para Salvador, de um outro grupo, e que somou muito para a nossa carreira, certo? Então você troca muita experiência, você faz network com outros corretores também, com outros brokers, outros franqueados, que vai somar muito na sua carreira. Então, se eu puder dar uma outra dica para você, esteja dentro dos eventos, certo? Dentro dos eventos é onde você realmente vai ver pessoas tendo resultados extraordinários. Eu posso dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: os eventos, nem todo mundo que está dentro dos eventos vai ter resultados extraordinários. Mas todo mundo que tem um resultado extraordinário, ele está dentro do evento, certo? Então o evento, ele é de suma importância se você quer realmente ter uma carreira de sucesso. Esteja dentro, porque você vai se inspirar em pessoas que estão tendo resultado que você gostaria de ter. Então, não esteja fora dos eventos. Beleza? Um outro ponto para você estudar os sistemas, a gente tem alguns tutoriais também dentro do nosso canal do YouTube. A gente tem esses tutoriais, tem playlist ali só de tutoriais, certo? E não são de ferramentas somente da Remax. A gente tem falando sobre remarketing, fazendo estudo de mercado. A gente tem ferramenta falando sobre vídeo, falando sobre o Pipe Mob para você fazer a gestão da sua exclusividade, certo? Então, lá em nosso canal do YouTube, Remax On Imob, você tem ali uma série de tutoriais que vai estar te ajudando nesse começo, para você não precisar ficar toda hora, muitas vezes perguntando a mesma coisa para aquela pessoa. Então, a gente faz tutorial para estar alavancando os seus estudos e você estar mais próximo dos resultados, certo? E uma coisa que eu peço para você ter nesse momento, esse momento de início, é você ter cuidado, eu já falei isso no começo desse vídeo, que é cuidado com as suas expectativas, porque elas podem te frustrar, certo? Eu acho que o número mágico aqui para quem entra no mercado imobiliário é o 5 mil. Geralmente a gente senta ali com um corretor novo
E quanto você quer ganhar? Quanto você almeja ganhar? Ah, eu quero ganhar R$5.000 por mês, certo? Só que ele tem essa expectativa de ganhar 5 mil, mas quando você vai para a prática, geralmente ele está tendo uma ação de uma pessoa que vai ganhar 1.000, 1.200, R$1.500, certo? Então, quando você vê aquela pessoa que já está ganhando 10, 20, 30 mil reais no mercado imobiliário, é uma pessoa que, de fato, ela já tem outras habilidades, ela tem uma expertise muito maior. Então, toma cuidado com essa expectativa no começo. Bom, gente, teve que fazer um corte nesse vídeo aqui, porque teve uma parte do vídeo que o microfone tinha descarregado e eu não vi. Então, talvez você perceba uma diferença aqui no áudio, mas o que importa é a essência dessa mensagem, certo? Então, a gente estava falando sobre expectativa. Então, aquelas pessoas, né, como eu falei, aqueles corretores que já ganham, já tem um resultado extraordinário nesse mercado, de ganhar 15, 20, 30 mil reais por mês, eles se tornaram mais conhecidos nesse mercado. Eles fizeram a maioria, né? Fizeram um bom trabalho, um trabalho de network com esses clientes, eles recebem indicação, eles conseguiram desenvolver habilidades que são pertinentes ao nosso trabalho e que você vai desenvolver essas habilidades, certo? Mas o que eu quero nesse momento é que você entenda, principalmente você que está começando agora, talvez esse vídeo valha para aquela pessoa que já tem mais tempo no mercado, mas principalmente você que está entrando nesse mercado agora, eu preciso que você entre com a mentalidade correta. Eu preciso que você entenda que você precisa traçar objetivos de médio e de longo prazo. E que se objetivos de curto prazo forem alcançados, ótimo, é um bônus, certo? Você teve um bônus de vender o imóvel ou de algum corretor vender uma captação sua em um prazo ali de 60, 90 dias, ótimo. Mas eu quero que você comece a perceber as outras profissões. Quantas pessoas passam ali 5, 6 anos numa faculdade para quando ela sair e procurar um emprego e às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes não ganha aquilo que pretendia ganhar, certo? E aqui não, aqui você vai ter um prazo de maturação, vai ter um prazo de aprendizado, de ter novas habilidades, gerar as habilidades corretas para o seu mercado, mas que você pode ter um resultado diferente em número de financeiro, assim, de outras profissões. Então, eu não sei se, não lembro no outro vídeo se a gente falou aqui sobre estudar sistemas, né? Mas eu quero reiterar isso, eu quero falar que no nosso canal do YouTube, no Remax On Imob, você tem ali tutoriais que vão te auxiliar, te ajudar a você cadastrar imóveis, a você fazer um estudo de mercado, a você fazer um plano de marketing, a você fazer a gestão dentro do Pipe Imob, certo? Para te auxiliar a você ter resultado diferente. Então, o que eu preciso falar com você nesse momento é o seguinte: tome cuidado com essas expectativas. Cuidado com aquela expectativa. Olha, talvez a família esteja te cobrando, então é interessante, se é casado, é casada, é interessante você sentar com o seu cônjuge e dizer: olha, eu vou passar por um período aqui que o nosso investimento, nosso maior investimento financeiro, ele vai ser em combustível, ele vai ser em deslocamento, certo? Por quê? Porque eu preciso ir até o imóvel, eu preciso conhecer o proprietário. É o que eu diria aí, quem trabalha com usados, 90% dos corretores não conhece os motivos do proprietário, 90% não conhece de fato o imóvel, a documentação, não vou nem entrar nesse aspecto, porque realmente a maioria não estuda a fundo a documentação do imóvel e quando chega lá na frente ele se depara com algumas surpresas. Imagina que você está jogando bola e quando chega no momento de partir para o gol, a bola fura e você não consegue realmente fazer esse gol. Isso é muito chato. Então isso acontece no mercado imobiliário. Tem pessoas que fazem uma captação, não se atentam à documentação, e aí quando chega no momento da venda, quando chega no momento de fazer o contrato de promessa de compra e venda, esse corretor ele é barrado porque ele não analisou a documentação e esse imóvel ele não está apto para ser transferido, seja à vista ou seja financiamento bancário. É um imóvel que não tem averbação, é um imóvel que não tem a matrícula, é um imóvel que só tem a escritura do terreno, né? Como eu falei, não tem averbação. Então assim, são N situações que podem acontecer, que podem brecar essa venda em algum momento. Então eu preciso que você precisa na verdade entender que você precisa ter foco, você precisa ter determinação. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que você empresta os seus ouvidos, com o que você está escutando até dentro mesmo da imobiliária. Porque tem pessoas que não têm resultado muitas vezes, mas não é porque ele tem as melhores ferramentas, ele tem aqui o melhor nome aqui de franquia, a franquia que mais vende imóveis no mundo, mas mesmo com tudo isso, se ele não entender que ele precisa ter uma rotina, como a gente falou lá no começo, se ele não desenvolver essas habilidades, se ele não fizer ligações todos os dias, se ele não tiver em constante movimento,
energia dentro desse mercado, ele não vai conseguir ter resultado e talvez o negativismo dele acabe alcançando você em algum momento e você se frustre e acaba saindo desse mercado. Então toma cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, certo? Faz amizades, é interessante você fazer parceria, mas não gere muita expectativa nas pessoas também, porque eu sou falho, eu posso fazer algo que desagrade você e você perder uma grande bênção na sua vida porque você se frustrou comigo ou com qualquer outra pessoa. Então, somos seres humanos, somos falhos, erramos mesmo e a gente precisa entender que as pessoas são assim, né? Isso faz parte do jogo também. Então conheça o imóvel que você está prospectando, conheça o dono, como a gente já falou aqui, conheça quais são as dores dele e se posicione. Se eu pudesse falar de algo que, Carlos, o que é mais importante, tudo que você falou, tudo que eu falei é muito importante, mas seja um corretor posicionado, certo? Você que está começando agora, você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, que o seu colega cometeu e ou está cometendo ainda, mas você precisa se tornar um especialista da região. De preferência que seja no bairro que você mora. Carlos, aqui no bairro você não tem noção, mas os imóveis eles não têm documentação, os imóveis eles estão irregular, ele é no recibo, não tem escritura, procura o bairro mais próximo então. As pessoas, você precisa entender o seguinte, quando as pessoas na minha área de posicionamento pensarem em vender um determinado imóvel, precisa vir a minha imagem, então a Remax ela te ajuda muito nisso. A nossa placa, que principalmente a nossa placa, ela não vai com a minha imagem, não vai com o nome da Remax ou Imob somente, mas vai a sua imagem, o seu contato, obviamente, você sendo corretor, certo? Com o Cresce. Então, busca se posicionar o quanto antes. Isso vai fazer total diferença na sua carreira, beleza? Eu espero de coração ter te ajudado a começar com o pé direito. Que você possa alinhar não somente com você, mas com a sua família. Que você vai passar um tempo aqui de aprendizado para que depois os frutos comecem a aparecer para que você possa colher. Mas é de suma importância você sentar com o seu cônjuge, sentar com a sua família e você alinhar essas expectativas. Beleza? Um forte abraço para você. Estamos juntos. Espero que você alcance realmente todos os resultados, todos os seus objetivos traçados a médio, a longo prazo e a curto prazo também. Eu só peço de fato que você tome cuidado para você não gerar uma expectativa acima daquilo que você está colocando como ação, para que você não se frustre e acabe saindo de um mercado de muitas oportunidades. Beleza? Um forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.